Em João 10, versículo 30, Jesus vai dizer assim: eu e o Pai somos um. Olha só a declaração que Jesus faz. Eu e o Pai somos um. O que é que Jesus quis dizer com isto, meu irmão? Que ele e o Pai são a mesma pessoa? Uma hora ele é o Pai e outra hora ele é o Filho? Tem pessoas que creem nisso, sabia? Tem pessoas que acham que Jesus e Deus são a mesma pessoa. Uma hora ele se apresenta como Jesus, como Filho. Outra hora ele se apresenta como Deus Pai. Tem cristãos que pensam assim. Inclusive pastores, né? Tem igrejas, denominações, pastores que vão defender essa teoria aí. Que Jesus é Pai e é Filho ao mesmo tempo. Uma hora ele se apresenta de um jeito, outra hora ele se apresenta de outro. Agora, eu particularmente eu não concordo com essa posição, com essa teoria. Vou colocar aqui o que eu penso. Não tem como, porque ele fala do Pai como sendo uma outra pessoa. Ele não fala de Deus a não ser dessa forma, como sendo uma outra pessoa. Por exemplo, em João 8, 28 e 29, ele diz assim: disse-lhe, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Olha só. Quando levantardes o Filho do Homem, ou seja, quando ele for morto, levantado ali na cruz, ele diz: então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas faço como o Pai me ensinou. No versículo 29 ele continua dizendo assim: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então como pode ele mesmo ser Deus, e ele mesmo ser Jesus, ele mesmo ser o Pai, ele ser o Filho? Ele está aqui dizendo que aquele que o enviou estava com ele e não havia deixado-o só, porque ele fazia sempre o que lhe agradava. Ele está falando do Pai, Deus Pai. Não tem como serem a mesma pessoa. Nós vamos entender aqui o que ele quis dizer ali: eu e o Pai somos um. Eu só estou deixando claro aqui que não tem como ele ser o Pai e ser o Filho ao mesmo tempo, serem a mesma pessoa. Agora, o que significa quando ele diz ali: eu e o Pai somos um, em João 10, 30? Jesus vai justamente dizer ali que toda a autoridade, meu irmão, do Pai foi dada a ele também. Eles são um em unidade. O que um pensa, o outro também pensa. Ou seja, o que um pensa, o outro concorda. A decisão que um toma, o outro aprova. A mesma autoridade que um tem, o outro também tem. Nisso, eles são um, em unidade. Lá em Mateus 28, 18, Jesus vai dizer assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Quem deu essa autoridade a Jesus? O Pai. Foi Deus que deu essa autoridade. É como se você tivesse uma empresa e você precisasse se ausentar ali por um tempo, por um período, e colocasse seu filho na direção da empresa e dissesse a todos ali: ó, aqui é o mesmo que eu estar aqui. Toda a autoridade foi dada a ele aqui para ele fazer e desfazer o que ele quiser. E você se ausenta. E tudo você confia naquele seu filho. A decisão que ele quiser tomar naquela empresa, ele tem carta branca. É mais ou menos isso aí. Então Deus deu toda a autoridade ao Filho aqui na terra. Por isso que ele diz: eu e o Pai somos um. O que um fizer, o outro não desfaz. O que um disser, o outro está concordando. O que um fizer, o outro aprova. E ele vai dizer aí em Mateus 28, 18: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Essa autoridade que foi dada a Jesus foi Deus que deu. Veja a oração que Jesus vai fazer a Deus em João 17, versículo 1. Ele diz assim, o texto diz assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste, e a vida é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai,
contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Não tem como aqui nós acharmos que o Filho e o Pai são a mesma pessoa. Uma hora se apresenta de filho, outra hora se apresenta de pai. São duas pessoas distintas, mas unidos no mesmo propósito, com o mesmo poder, com a mesma autoridade. Um tem, o outro tem. Então são pessoas distintas, porém que concordam em toda a plenitude o que o outro faz. Deus, Filho e Espírito Santo são distintos, porém unidos no mesmo propósito, no mesmo plano. Vivem em unidade, meu irmão. Então não existe essa questão de que Jesus e o Pai são a mesma pessoa e se apresenta uma hora de filho, outra hora vem e se apresenta como pai e faz aquela confusão. Não existe isso, tá bom? Que Deus assim nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida.